We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief. Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais este programa, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E quem cumprimenta todos vocês e quem vos convida para orarmos é o pastor José Aparecido da Silva. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos reunidos ao redor da bendita palavra do Senhor, com esta forma, essa maneira virtual, essa grande congregação espalhada por todas as partes, e nós agradecemos por todas as bênçãos, por todas as vitórias, agradecemos por todos os livramentos. Também, meu Deus, agradecemos pela saúde, e aqueles que ainda estão enfermos,
Nós pedimos ao Senhor a bênção, a cura divina, a libertação, para que todos possam ser abençoados, libertados, e os lares também sejam abençoados, o pai de família seja abençoado ali com o emprego para sustento da família, a criancinha, o adulto, o velhinho, que todos recebamos as bênçãos do Senhor para a glória do teu bendito nome. E nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas. E também, Senhor, pedimos a inspiração divina para mais esta programação. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos, agora e para sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, a escritura que vamos ler está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler a partir do versículo 50. Primeira aos Coríntios 15, versículo 50. E enquanto vocês procuram, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Lembrando então que este programa é publicado aqui pelo nosso canal no YouTube, de segunda a sábado, e é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos são bem-vindos. E nós pedimos também a todos os irmãos que não se esqueçam, se você gosta dessa programação, se você ama, a hora que estiver assistindo, não esqueça de clicar no símbolo de gostei, ali naquele símbolo de joia, não é? Porque assim a plataforma, o algoritmo da plataforma do YouTube vai impulsionar cada vez mais os nossos vídeos para que outras pessoas mais sejam alcançadas também, não é? E também não esqueça de clicar em inscrito ou inscrever-se, para então você fazer parte também da família de Deus. E se você também desejar fazer parte de um dos grupos de WhatsApp, nós temos 3 grupos. Nós publicamos a nossa programação ali simultaneamente ao publicarmos em nosso canal aqui, que é a mensagem do sétimo anjo. E então, se você desejar, você pode ser participante também de um desses grupos. O nosso contato está na descrição do vídeo e é só você entrar em contato conosco e nós teremos o maior prazer em adicionar o irmão ou a irmã como também participante da família da fé. Muito bom, então. Dito todas estas coisas, agora nós vamos aqui para a leitura bíblica. 1 aos Coríntios, capítulo 15, e nós vamos aqui para o versículo 50. Agora, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento,
num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Graças a Deus, que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura e que cada um de nós sejamos grandemente abençoados. E agora, meus queridos, nós temos uma canção a qual nós vamos ouvir, um hino muito bonito que tem por título Eu Desejo, Senhor. E quem canta esse louvor é o cantor sacro, cantor evangélico Edgar Martins. Nós vamos então ouvir esse louvor e depois que tivermos ouvido, nós retornaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Eu desejo, Senhor, só em Ti descansar e aqui caminhar em amor. Se por tribulação eu tiver que passar, me protege, ó bom Salvador. Junto a Ti quero sempre viver, minha alma Te ama e almeja Te ver. Eu desejo, Senhor, com fervor sempre estar aos Teus pés em constante oração. Guarda meu coração para nunca pecar, ó, conduz-me à santa mansão. Junto a Ti quero sempre viver, minha alma Te ama e almeja Te ver. Desejo, Senhor, por Ti sempre viver e cingir a coroa nos céus. Seja em lutas ou paz, quero sempre dizer: meu descanso és Tu, ó meu Deus. Junto a Ti quero sempre viver, minha alma Te ama e
que almeja te ver. Amém, Senhor Jesus. Que Ele, o Senhor nosso Deus, possa receber esse louvor para a sua honra e sua bendita glória. E agora, meus queridos, nós vamos aqui para a continuidade da leitura do estudo da mensagem Dia da Vitória. Nós vamos dar prosseguimento então a partir do parágrafo 83. Você deve se lembrar, se você acompanhou ou tem acompanhado a nossa série de programações, que em programação anterior o profeta estava falando sobre a morte. E ele disse que a morte, todos os grandes servos de Deus, com exceção de alguns, uns 2 ou 3 talvez, todos provaram a morte. E o Senhor Jesus Cristo, quando veio então, ele destruiu o império da morte. Agora, aqui no parágrafo 83, o profeta de Deus diz assim: agora, há mais 2 inimigos. Este é a sepultura, ali, e o inferno, Hades. A sepultura, então vejamos, tem a morte, que é um inimigo, e tem também mais 2 inimigos, que é a sepultura e o inferno. Então, naquele dia, quando ele morreu de tal modo que o sol parou de brilhar e a terra teve uma prostração nervosa e as rochas rolaram pelas colinas e coisas assim, ele morreu. Ele desceu ao inferno, ele conquistou a morte, ele conquistou o inferno. Na manhã da Páscoa, ele conquistou a sepultura. Amém. Então, o Senhor Jesus Cristo foi conquistando inimigo por inimigo, um a um. Amém. Falar a respeito de um completo dia V, um verdadeiro dia V, os trouxe para fora, e não somente isto, mas quando ele saiu da sepultura, ele trouxe os cativos que estavam ali. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Saiu da sepultura, trazendo consigo todos aqueles heróis de lá do outro lado. Não sabe você que foi um grande tempo lá em cima, aquele dia, quando eles entraram naquele reino? Que coisa! Entrou no reino de Deus, trazendo os santos cativos dali. Então, a Bíblia nos diz isto, que o Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte, e quando ele expirou na cruz do Calvário, ele desceu ao inferno. E lá no inferno ele pregou para as almas em prisões, que estavam lá e estão lá ainda, até hoje, não é? E depois de ter pregado, depois de ter testemunhado, dito a eles, aqueles rebeldes que não aceitaram a palavra de Deus em seu dia, não creram na mensagem do Evangelho em seu dia, quando ele fez isto, então ele se moveu de volta ali do inferno, trazendo em sua cintura as chaves da morte e do inferno. Então ele pegou a chave e trouxe, e tirou de lá todos os santos
do Velho Testamento que haviam morrido e estavam lá aguardando este momento dessa libertação total. Os santos cativos dali e teve uma vitória completa. Uma vitória completa. Ele trouxe todos os heróis mortos. Ele trouxe Abraão, Isaque, Jacó, Jó. Todo o restante deles os tirou da sepultura juntamente com ele. Ele captou. Veja, ele chegou à terra e ele capturou a morte, ele capturou o inferno e ele capturou a sepultura. Ele capturou tudo. Ele venceu tudo: a morte, a sepultura, o inferno e assim por diante. E agora ele ressuscita. Amém. Com seus santos consigo, agora ele subiu ao alto e deu dons aos homens. O que foi isso? Espadas. Colocou espadas em sua mão, a palavra. Então vejamos isso como é maravilhoso, como é tremendo. Depois que ele conquistou, capturou os inimigos, venceu esses inimigos, morte, inferno, sepultura, e ele tirou seus santos que estavam ali aprisionados, como ele disse aqui, Abraão, Isaque, Jacó, Jó, todos aqueles santos que estavam ali, ele os tirou dali e deu para cada um deles uma espada para lutar e vencer. E que espada seria essa? A palavra de Deus. Aleluia. Então, ele deu em nossa mão a palavra de Deus para com ela nós lutarmos e sermos vencedores. Aleluia. Vem para conquistar. Ó, que coisa! Ele lhes deu aquelas espadas para quê? A palavra para conquistar o quê? Enfermidade, pecado, superstições, o mal, para trazer cada criatura viva que deseja viver, trazendo cada uma delas para a realização. Pois, porque eu vivo, vós também vivereis. Temos que lutar pela fé. Vamos lutar. O bom complete nossa vitória, pois nossa vitória completa é positiva. É claro, isto tem que ser. Temos os primeiros frutos disso, nós temos evidência disso em nossos corações agora, porque já deixamos a primeira batalha para trás. Temos sido capazes de conquistar através da fé de Jesus Cristo. Tivemos um dia a ver. Graças a Deus. Você, irmão cristão, eu também, irmão cristão, nós todos vencemos, tivemos também a nossa vitória e tivemos o nosso também dia V. Eu recordo aqui embaixo que por volta das 10 horas, certa noite, ou quando eu estava lá embaixo, ali naquela pequena velha garagem, orando, Deus, mate-me ou salva-me. Então veja a oração do profeta de Deus: Senhor, me salva ou então
me mate. Ele estava orando dessa forma. Eu fui às igrejas, eles queriam que eu subisse e estreitasse as mãos do pregador. Eu disse: eu quero algo mais que isso. Vem, porque salvação não é só ir e estreitar a mão, apertar a mão do pregador, e aí o pregador diz: agora, a partir de hoje, o irmão é um crente. Não, a questão da salvação, a questão da vitória, vai muito além disso. Aleluia! Vem, e então, naquela garagem, naquela noite, quando eu disse: Deus, eu não posso ir mais adiante, eu morrerei. E quando eu estava ali naquele velho edifício molhado, e meus joelhos, eu estava ajoelhado em um velho saco de capim, com minhas mãos para cima, dizendo: Deus, eu não sei como falar, Senhor. Eu quero lhe escrever uma carta para lhe pedir que me perdoe. Eu não sabia como orar. Eu queria ser perdoado. Eu tinha prometido aquilo quando eu estava morrendo na cama e ele me deixou. Quando o médico havia me desenganado, meu coração estava apenas batendo 17 vezes por minuto. E você sabe quão devagar isso é? Ele disse: ele está morrendo. Quem sabe disse a sua mãe ou a seu pai, não é? Ele está morrendo, o rapaz, que era o irmão Brana. E eu ouvi aquilo. Disse ao meu pai, e ele puxou as cortinas ao meu redor. E ali naquele quarto, aquela hora, eu vi pessoas vindo de todas as partes. Aquela cortina estava ao redor de mim, assim. Eu ouvi aquela enfermeira chorando, disse: ele não é nada a não ser uma criança. Vem, e aqui está ele partindo, um anestésico espinhal havia vazado e entrado no meu coração. Vem, estava batendo apenas 17 vezes por minuto. Quando cheguei em casa, eu tive que provar que eu amava a Deus, e eu desci ali naquele terreno e eu disse: eu não sei como orar, falando com o Senhor. E eu mordia na unha do meu polegar. Eu pensei, talvez eu tinha visto gravuras. Eu postarei as minhas mãos assim, colocarei meus dedos juntos e eu disse: querido Senhor, eu gostaria de falar contigo. Eu ouviria. Eu disse: eu não estou te escutando. Eu disse: eu postei minhas mãos erradas, talvez. Eu devia fazer assim. Então, ele estava tentando a melhor maneira ou a maneira correta de se achegar na presença do Senhor, mas ele não sabia como fazer. Sua família não era ainda convertida, não era cristã, e ele não sabia a forma de se aproximar do Senhor Deus. Então ele se arrumava de um jeito, se arrumava de outro jeito e assim por diante. E eu coloquei minha mão, eu disse: querido Senhor, eu
Jesus Cristo, eu gostaria de falar contigo. Eu disse: Senhor, eu não te ouço me responder. Eu tinha ouvido outras pessoas dizerem: Deus falou comigo. Agora, eu gostaria de conversar contigo. Eu te prometi que eu faria isto. Agora, eu queria falar de novo. Pode você, por favor, vir e falar comigo, Senhor? Eu pensei: não, eu não estou colocando minhas mãos da maneira correta. Ou ele teria dito alguma coisa. Eu não sabia como fazer isso. Nunca tinha orado na minha vida. Não sabia o que fazer naquela pequena velha cabana. Um dia, então, eu pensei, de acordo com as Escrituras, como eu tinha ouvido ser lido, ele era um homem. Se ele foi um homem, ele compreende como homem. Isto é correto. Então ele estava pensando ali, quase morrendo, o coração batendo apenas 17 batidas por minuto, e ele estava querendo falar com o Senhor, mas ele disse que o Senhor não respondia. Ele não conseguia ouvir a voz do Senhor. E então ele estava ali pedindo, e ele disse: Senhor, eu ouvi dizer que o Senhor é um homem. E se o Senhor é um homem, então certamente o Senhor saberia tudo o que um homem necessita, tudo o que um homem passa, Senhor. Isto é correto. E agora eu não sei se tu estás me ouvindo. O diabo disse: ora, você pecou e seu dia da graça acabou, não existe mais. Veja você, foi tão mal que ele não quer te perdoar. Então o diabo disse para ele: você pecou, a sua oportunidade, o dia da graça para você passou. Agora você não tem mais esse direito. O diabo falando para ele ali. E você foi tão mal que Deus não quer te perdoar. Eu disse: eu não creio nisso. Aleluia. Bendito seja Deus. Ele reagiu: eu não creio nisso. Eu simplesmente não posso crer nisso. Eu creio que Ele falará comigo. Eu disse: Senhor, eu não sei se eu cometi um erro, se minhas mãos não estão posicionadas de modo correto, ou seja, o que for. Tu me perdoas por isso, mas eu quero falar contigo. Eu disse: eu sou o mais baixo patife do mundo. Eu disse: eu fiz todas estas coisas e corri de ti e tudo, e eu segui em frente conversando assim. E a primeira coisa que você sabe, enquanto eu estava conversando através do quarto, apareceu uma pequena luz. Aleluia! Quando eu estava conversando com Deus no quarto, dessa maneira apareceu uma pequena luz e foi até o lado da parede e formou uma cruz de luz, aquela luz, e começou a falar em uma língua que eu nunca tinha ouvido.
tal coisa como falar em línguas. Nunca tinha nem mesmo lido a Bíblia. Eu procurava Tiago, capítulo 5, versículo 14, em Gênesis. Eu estava olhando ali em cima e eu vi aquela luz. E estava falando em algum tipo de língua. Então ela foi embora. E eu disse: Senhor, eu disse, eu não sei nada a respeito dessa vida cristã. Eu disse, se aquilo eras tu falando comigo, eu não posso compreender a tua linguagem, Senhor. Mas se tu falares, se tu não podes falar a minha língua, vem, e eu não entendo a tua, mas talvez possamos compreender um ao outro assim. Se tu voltares ali novamente, aquilo será um sinal entre mim e ti. Você está entendendo a oração que ele estava fazendo? Ele disse: ó Senhor, eu sou tão inexperiente, eu não entendo a linguagem do Senhor, e eu penso que o Senhor também não está entendendo a minha. Mas se o Senhor voltar novamente aqui, então eu quero tomar aquilo como um sinal entre mim e ti, que tu tens me perdoado. Lá estava aquilo de novo. Falar a respeito de um dia V. Eu tive um dia, sim, um verdadeiro dia V. Lá estava aquilo novamente falando da mesma forma. E eu disse, um dia V, que coisa! E desde então, quando ele colocou a palavra na minha mão, tenho lutado para ganhar o prêmio, para velejar através dos mares sangrentos. Todos temos uma vitória. Temos lutado através de muitas vitórias e uma grande vitória está vindo em breve, bem na esquina. Nosso dia V completo será breve, quando o Filho de Deus romper os céus e gritar com a voz do arcanjo, e ele virá novamente, e as sepulturas se abrirão, e os mortos sairão. Eu acho que vocês ouviram minhas fitas aqui sobre a visão que tive recentemente, ou uma trasladação, ou seja o que for, no quarto, e subi ali e vi aquelas pessoas exatamente como estou vendo você. Esta Bíblia está aberta aqui diante de mim, e Deus sabe que isso é a verdade. Vem, lá estavam eles, jovens do mesmo modo, o mesmo que todos vocês estiveram nas reuniões e viram aquelas visões, já viram algumas delas falhar. Nós vamos parar aqui, não é? Chegamos ao parágrafo 89. E agora nós vamos ter o nosso momento de oração para encerrarmos mais este programa para a glória de Deus. Bendito Pai Celestial, damos graças ao Senhor em nome de Jesus Cristo pelas bênçãos recebidas, ó Pai,
por mais este programa, Senhor, que o Senhor tem falado no profundo das nossas almas. Pai Santo, perdoa também nossos pecados, nossos erros, nossas fraquezas. Senhor da glória, e cura os enfermos, liberta os oprimidos, repreende todo o mal, toda força maligna, todo o ataque de Satanás contra as nossas vidas. E é em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que nós repreendemos Satanás e agradecemos ao Senhor por todas as vitórias. Humildemente nós pedimos tudo isto e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Meus queridos, chegamos ao final do nosso programa. Se o Senhor permitir, nós estaremos juntos no próximo programa, quando Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus.